Você sabia que o continente africano foi pioneiro do conhecimento e da tecnologia no mundo? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer África, o berço da humanidade. Alkebulan é o nome original modificado do continente africano dado pelos nativos, que é a junção de várias línguas indígenas que significa a terra dos negros ou a mãe da humanidade, na qual reflete as profundas raízes históricas e a essência da cultura de um povo para a história da humanidade. Ao lado oposto do Mediterrâneo, na região de Cartago, vivia uma tribo berbere chamada Afri. Portanto, com a chegada dos romanos ao local, passaram a intitular a área de Afritera, que mais tarde foi transformado em África. África é um dos 7 continentes existentes no planeta, composto por 54 países, sendo o segundo maior e o segundo continente mais populoso do mundo. É banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte, Istmo de Suez, Mar Vermelho ao nordeste, Oceano Índico ao sudeste e o Oceano Atlântico a oeste. O continente subdivide-se em 5 grandes regiões, nomeadamente África Austral ou África Meridional, África Ocidental, África Setentrional ou Norte de África, África Central e África Oriental. Possui uma população estimada em 1.468.892.897 habitantes, com cerca de 30,3 milhões de quilômetros ao quadrados, incluindo ilhas adjacentes, cobre 20% da área terrestre e 6% da sua superfície total. Contém 20% do urânio mundial, metade do ouro, 2/3 de diamantes, grandes reservas de petróleo e gás natural, antimônio, manganês, platina, cromo e mais tesouros. O local é altamente biodiverso e engloba maior número de espécies de megafauna, incluindo diversos tipos de animais que só o continente tem a exclusividade de possuir. As nações africanas cooperam através do estabelecimento de uma organização denominada União Africana, que a sua sede localiza-se na Etiópia, Addis Ababa. O continente africano ocupa um lugar incrível na história da existência da humanidade, pois é o lugar onde o homem surge pela primeira vez, o berço da humanidade. Entretanto, é o único local com evidências de evolução fósseis de seres humanos e foi exatamente na África Oriental onde se deu origem aos seres humanos, Homo sapiens e dos seus antepassados em cada fase-chave da sua evolução. Estes incluem os australopitecos, nossos primeiros ancestrais, Homo habilis, os ancestrais fabricantes de ferramentas, e o Homo erectus, que tem uma aparência avançada do Homo habilis, que era capaz de andar ereto. Os mais antigos restos do Homo sapiens, humano moderno, foram encontrados na Etiópia, África do Sul e Marrocos e datam de cerca de 233.000, 259.000 e 300.000 anos atrás. Os mesmos ancestrais foram os primeiros a desenvolver ferramentas de pedra, a sair das árvores, a andar eretos, a explorar e a migrar. É considerado como o continente com maior diversidade genética por ser o continente mais longo habitado. As primeiras civilizações humanas
como é o Antigo Egito e o Cartago, surgiram no norte de África. Os povos tinham histórias e culturas ricas, sendo o continente mais poderoso e rico jamais visto na face da Terra. Eles estavam organizados em reinos e cidades-estado, cada uma com a sua própria língua e cultura. A arte, a aprendizagem e a tecnologia floresceram e os africanos eram especialmente habilidosos com a medicina, matemática e astronomia. Além de produtos domésticos, eles fabricavam itens de luxo em bronze, marfim, ouro e terracota, que são produtos cerâmicos e de escultura para o uso e comércio local. Os curandeiros de África conheciam muito bem as ervas, as árvores, raízes e os seus fins medicinais. No caso do parto, os africanos desenvolveram e dominavam as cesarianas de forma independente, o que lhes tornou mestres na matéria em 1897. O procedimento durante o parto era feito através do uso de vinho de banana como anestésico. Camas eram usadas para fazer episiotomias e o sangramento era estancado por cauterização com água quente. Até aos dias de hoje, muitos africanos preferem consultar curandeiros tradicionais cujos remédios são muitas vezes mais baratos, mais eficazes e com menos ou nenhum efeito secundário em comparação com a medicina ocidental. O continente tinha griotes, que são um depositório da tradição oral e muitas vezes também desempenhavam um papel de um líder devido à sua posição como conselheiro dos membros da família real, e eles atuavam como mediadores em disputas. Enciclopédias humanas que eram capazes de relembrar acontecimentos e pessoas há muito falecidas, na qual eram os guardiões da história, passando de gerações em gerações. Existiram antes de Cristo, anteriores ao cristianismo e ao Islão. Os povos bantus tinham uma linguagem de símbolos semelhantes ao dos hieróglifos egípcios, que consistia na literatura religiosa em papiro e madeira. Os hieróglifos combinavam elementos logográficos, silábicos e analfabéticos com cerca de 1000 caracteres distintos. Os nômades ou bosquímanos, que são membros de culturas indígenas de caçadores e coletores do sul da África e das mais antigas culturas sobreviventes da região. Os territórios ancestrais abrangem o Botsuana, Namíbia, Angola, Zâmbia, o Zimbábue, Lesoto e África do Sul. Carimbaram a sua passagem por esta terra através de pinturas rupestres que contam histórias de caças, revelando as suas dietas, métodos de caças e presas preferidas, entre outras práticas culturais em pictogramas. Tendo maior necessidade de comunicação ou registro por escrito, foram capazes de evoluir ainda mais a sua língua, porém eram tribos nômades, sem interesse em estabelecer assentamentos ou se envolver no comércio. Eles eram grandes camponeses e era a sua maior fonte de subsistência. Pitágoras, Aristóteles, Picasso foram todos beneficiários da inovação africana. A geometria fratal, o sistema binário, foi usado na África antes que o Ocidente os concebesse. No continente, existiram dois tipos de migrações: a migração bantu e o comércio de escravos africanos. Ajudam a definir a geografia cultural
do continente. Esta migração teve um enorme impacto nas práticas econômicas, culturais e políticas de África. Os migrantes bantu introduziram muitas novas competências nas comunidades com as quais interagiram, incluindo a agricultura e a indústria sofisticada. As habilidades adquiridas incluíam o cultivo e a forja de ferramentas e armas em metal. O comércio de escravos contribuiu para a colonização e exploração ao longo prazo do berço da humanidade. Quando os europeus, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e Itália chegaram à África, tal como todos os que vêm de outros lugares, tinham algo a dizer sobre a forma como estes viviam. Para eles, vindos de climas gelados, que exigiam que usassem roupas, o modo de vestir dos africanos, cabanas de grama e palha, eram uma visão lamentável do primitivismo. Daí, decidiram trazer para a África suas diretrizes: o comércio, civilização, cristianismo e o Islão. Estavam interessados em itens preciosos como ouro, marfim, especiarias, principalmente o piripiri. O comércio e a civilização se inseriram em diferentes formas às nações capitalistas, onde os homens, sem se ajoelhar, cumprimentavam. Obrigavam a renunciar quem você é para assumir a sua nova identidade. No entanto, esta era uma forma de colonização que remodelaria toda a estrutura do modo de vida econômico, social, filosófico e político de um povo. O sistema de uma África esquecida ou simplesmente renunciar à sua origem foi concebido pelas autoridades coloniais para rebaixar o homem negro em elevação ao colono branco. As potências europeias traçaram novas fronteiras políticas que dividiram governos e grupos culturais estabelecidos na África. Estas fronteiras forçaram diferentes grupos culturais a viverem juntos. Em consequência, a mesma trouxe tensões culturais, causando profundos conflitos étnicos que continuam até hoje em dia. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, capacitou os africanos a enfrentar o domínio colonial. Os pioneiros da humanidade foram inspirados pelo seu serviço nas forças aliadas e pelo compromisso no mesmo com os direitos de autogoverno e no resgate da sua essência. Em 1966, todos os países africanos, exceto 6, eram estados ou nações independentes. O financiamento da União Soviética e dos Estados africanos independentes foi essencial para o sucesso dos movimentos de independência de África. Atualmente, alguns aspectos culturais tradicionais africanos tornam-se menos praticados nos últimos anos, mesmo com a independência, como resultado da negligência e a supressão por parte dos regimes coloniais e pós-coloniais. Os costumes foram desencorajados e as suas línguas foram proibidas de lecionar nas escolas em valorização das línguas coloniais e a cultura ocidental. De entre a liberdade e a prisão, alguns países continuam até hoje a lutar pela sua independência. Este foi o vídeo de hoje. Até mais. Tchau!